Olá, boa noite. Projetos de extensão no enfrentamento à crise orçamentária nas universidades brasileiras é tema de encontro de pró-reitores. Fósseis de dinossauros encontrados na região do Triângulo Mineiro são estudados por pesquisadores da UFO e de pesquisadores também de outras universidades do país. Hoje vamos falar sobre manchas de óleo no Nordeste, como essa tragédia ambiental se transformou em um desastre inédito no Brasil. No estúdio vamos refletir sobre os impactos do óleo que atingiu mais de 2.000 quilômetros da costa nordestina. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Foi realizado ontem e hoje na UFO o 53º Fórum de Pró-Reitores de Extensão da região Sudeste. Veja. Dezenas de pró-reitores de extensão de instituições públicas da região Sudeste compareceram ao encontro, realizado na Sala de Conselhos da Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. O tema deste 53º Fórum é a extensão no enfrentamento à crise orçamentária nas universidades brasileiras. O pró-reitor de Extensão e Cultura da UFO, professor Hélder da Silveira, também esteve presente, assim como pró-reitores de graduação, planejamento, pesquisa e pós-graduação da UFO, além de vários docentes que coordenam projetos de extensão na universidade. Os encontros do Fórum são semestrais e têm o objetivo de articular e definir políticas acadêmicas do Plano Nacional de Extensão e das Diretrizes Nacionais de Extensão do Ministério da Educação, o MEC. Em função de força de lei, todos os cursos de graduação são obrigados a ter 10% de sua carga horária em atividades de extensão, como projetos, programas, eventos, prestação de serviços ou cursos que os estudantes podem realizar junto à comunidade como forma de aproximar a universidade da sociedade que a financia. Descobertas em Campina Verde, na região do Triângulo Mineiro, valorizam ainda mais o patrimônio paleontológico de Minas e surpreendem os cientistas. Um estudo iniciado em 2012, que identificou fósseis de dinossauros com cerca de 70 milhões de anos, retoma agora suas atividades depois de um tempo parado e conta com o apoio de pesquisadores daqui da UF e pesquisadores estrangeiros. Veja. Estas imagens foram captadas em 2012, durante escavações realizadas após uma descoberta incrível na região do Triângulo Mineiro. Ossos de dinossauros foram encontrados às margens de uma rodovia federal que liga São Paulo a Cuiabá, no Mato Grosso. Durante a construção, máquinas fizeram um corte na estrada e os fósseis apareceram. Trata-se de parte de dinossauros com cerca de 70 milhões de anos, identificados por este professor do Instituto de Biologia da UFO. Alguns anos depois, nós continuamos a trabalhar nessa localidade, nós nos valemos de um projeto, inicialmente um projeto do CNPq e posteriormente um projeto da FAPEMIG, um projeto especificamente voltado para o estudo desse dinossauro. Durante a vigência desses projetos, nós pudemos não só constituir o laboratório de paleontologia, como fazer muito trabalho de campo, resgatando muito material, e que estão aqui agora já disponíveis para o estudo. Os fósseis da família dos titanossauros revelam uma espécie ainda não catalogada pela ciência. Estes fósseis que nós temos aqui neste momento e que estamos a estudar são magníficos. Estamos a falar de um dinossauro titanossauro, um dinossauro saurópode, pescoço comprido, herbívoro, seguramente mais de 10 metros de comprimento, e uma nova espécie para a ciência. O trabalho de Douglas conta com o apoio de alguns estudantes. Felipe estuda biologia e pretende se especializar em paleontologia. Mesmo não sendo esses animais a área fim da especialidade, como esforço de trabalho no laboratório, a gente se envolve muito com outros projetos, outras inscrições, novos bichos, e com a presença do pessoal de fora, a gente acaba aprendendo bastante. Aprendendo técnicas, noções de análise e tudo mais, que agrega muito para a nossa formação. Júlia estuda geografia. Participar deste projeto, para ela, é motivo de orgulho.
Representa primeiramente uma oportunidade muito grande e para o meu currículo em geografia é algo fundamental, trabalhar paleogeografia, a evolução das paisagens e tudo mais. E além disso, a geografia tem uma parte muito voltada para a área física, então acaba trabalhando muito com geologia, que é uma das vertentes da paleontologia. Então, trabalhando com isso, eu acabo aprendendo muito. A retomada do estudo nessa fase conta com uma parceria de peso. 2 pesquisadores estrangeiros que estiveram presentes na semana passada no Congresso de Paleontologia realizado no campus Santa Mônica, agora contribuem com o Dr. Douglas e sua equipe. Juntos, eles promovem esse trabalho muito importante não só para a paleontologia brasileira, mas também da América Latina e do mundo. Octávio Mateus é professor na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Para ele, a descoberta brasileira é um marco da paleontologia mundial. A paleontologia brasileira é absolutamente extraordinária, tanto em quantidade de fósseis e tanto como com a qualidade desses mesmos fósseis. Frequentemente encontram-se animais relativamente completos, crânios, esqueletos articulados, ovos, e só neste fim de semana nós escavamos ovos de crocodilos, ou animais aparentados aos crocodilos, um crânio de um desses crocodilos e vértebras de um dinossauro saurópode, tudo com cerca de 70 milhões de anos. Portanto, é uma diversidade e uma riqueza absolutamente extraordinária. Outro pesquisador, Bernardo Riga, da Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina, promove estudos no país vizinho e também no Chile. Ele destaca o potencial do Brasil na descoberta de fósseis de pequenos e grandes animais pré-históricos. Este hallazgo de esta nueva especie, descubierta por el paleontólogo de aquí, Douglas Reef, es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo eran esos dinosaurios a fines del Cretácico y cuál era la relación de estos dinosaurios de Brasil con los que se han hallado en Argentina y en Chile. Professor Douglas comemora a parceria, que pode assegurar ainda mais novas e importantes descobertas. Nós atraímos o interesse de pesquisadores do calibre do Dr. Bernardo Riga e Otávio Mateus, que são autoridades mundiais no estudo de dinossauros, para se agregarem-se conosco nesse estudo. Esse material realmente vai significar uma nova página na história desse importante grupo de animais, que são os dinossauros, especificamente os dinossauros titanossauros. Parabéns ao professor e também pesquisador Douglas Reef. Bom, depois de uma semana de muita informação desencontrada e o surgimento de mais óleo no litoral nordestino, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse que as praias atingidas estão liberadas para uso. Só que essa afirmação não é defendida por pesquisadores e ambientalistas. Entenda mais sobre esse tema, que é destaque no JU de hoje. Mourão afirmou que todas as praias atingidas tiveram um óleo removido e agora têm condições de banho. À medida que está aparecendo, nós estamos deslocando os especialistas para lá, eles fazem a limpeza e pronto, a praia está em condições de banho. Novas manchas de óleo foram vistas em Pernambuco e Sergipe. Passa a funcionar no Ministério da Defesa o Centro de Operações Conjuntas para lidar com a crise do óleo no Nordeste. O grupo é formado pela Marinha, IBAMA e Agência Nacional de Petróleo. Os centros de operação montados no Recife e em Salvador vão continuar funcionando. O desastre ambiental também chamou a atenção da ONU. O relator Baskut Tunket, que já viria ao Brasil em dezembro para vistoriar impactos causados pelo rompimento de barragens como Brumadinho, agora decidiu incluir no roteiro o litoral nordestino. A missão pretende inspecionar praias e fazer um relatório a ser apresentado no início de 2020. E em entrevista ao programa Roda Viva desta segunda-feira, o cientista Carlos Nobre destacou que o fato do óleo ser pesado e afundar dificulta o monitoramento pelos satélites e que as praias do Nordeste terão que ser monitoradas ainda por muito tempo. Veja alguns trechos. É um problema muito grave, é um problema que, como não se sabe a quantidade de petróleo que foi derramado, não se sabe quanto tempo ainda este problema vai existir. É um problema que ele traz uma dimensão de saúde muito importante também. Todas aquelas praias
tradicionais de pesca artesanal e das marisqueiras, ali tem que ser suspensa totalmente a pesca, porque as substâncias desse petróleo contaminam a um nível terrível os alimentos e também o mangue, a vida. Se essas manchas demorarem muito tempo, é importantíssimo que o sistema de vigilância, o sistema de desastres, ele esteja presente lá em toda a costa para monitorar diariamente onde que manchas podem aparecer e ali aquelas populações têm que ser muito protegidas. Se não fizermos isso, o impacto na saúde será terrível. O professor do Instituto Oceanográfico da USP também destacou a dificuldade de identificar os impactos deste desastre ambiental. A gente entende que esses impactos eles podem durar muito tempo dependendo de uma série de fatores. Um dos fatores é o tipo de ambiente que ele vai afetar, por exemplo, se o óleo ficar entremeado no sedimento, se misturar com o sedimento, ele pode ficar no ambiente por muito tempo, décadas ou centenas de anos. Para continuar essa reflexão, aqui no estúdio hoje, conversamos com o professor Silvio Rodrigues, que é do Instituto de Geografia da UFO. Boa noite, professor. Boa noite. E também com a Sheila Dourado, que é advogada e também professora na Faculdade de Direito da UFO. Boa noite. Boa noite. Obrigada. É possível já mensurarmos o tamanho desse desastre ambiental que é inédito no nosso país, professor Silvio? Olha, eu acho que nós estamos bem longe de entender a dimensão do problema que nós estamos enfrentando com esse acidente, com esse crime, que a gente ainda não sabe exatamente o que é, porque são milhares de quilômetros de praias que estão sendo afetados, milhões de quilômetros quadrados de fundo oceânico que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Já são 2 meses que o fenômeno da chegada contínua de óleo às praias está acontecendo, mas esse óleo não está só na praia, ele está no mar, atingindo os animais, toda a fauna, toda a flora. Então, eu considero que a gente está muito longe de entender o tamanho do impacto que isso tudo está acontecendo. Nós não sabemos a fonte do óleo, nós não sabemos quanto óleo ainda tem para chegar à superfície ou chegar às praias. Então, assim, nós estamos assim navegando no escuro, eu acho, em relação a isso. Apesar de estarmos longe aqui do problema, as informações que a gente tem são muito terríveis. Eu acho que assim é o maior acidente, com certeza, do Brasil nessa temática que a gente tem notícia. Bom, e Sheila, você como advogada, queria que você falasse dessa parte das consequências legais agora. O governo, inclusive, está sendo acusado de omissão, no sentido de que nós estamos vivendo esse problema há 2 meses, começou em agosto, né? E agora, né, depois de 45 dias, chegou o Exército e ainda é um problema que não está sendo efetivamente solucionado pelo governo, né? A gente viu a declaração do presidente de exercício, Hamilton Mourão, para ele já está solucionado. Como é que fica essa questão legal das responsabilidades, né? Não sabemos a causa, mas e agora, né? Das consequências do que precisa ser feito. Sim, o que é muito preocupante é que o governo federal ele tem a responsabilidade de agir muito rapidamente e oferecer respostas emergenciais no caso de uma situação como essa. O Brasil tem um plano de contingência, um plano nacional de contingência de incidentes como esse, né, de poluição por óleo nas águas nacionais. E esse plano não foi acionado, não é? O Ministério Público Federal, inclusive, entrou com uma ação civil pública contra a União, solicitando, né, requisitando o acionamento desse plano, que ele traz justamente instrumentos, recursos, ações articuladas que deveriam ser feitas pelo governo federal e que não foram. São 2 meses de omissão, né? Apesar de que os pronunciamentos aí dizem que as praias estão limpas e que as providências estão sendo tomadas, na questão ambiental, nos temas ambientais, a demora na tomada de providências para tentar mitigar esse impacto é muito problemática, ela pode trazer danos irreversíveis. Então, existe, que nós sabemos, existe uma ação do Ministério Público Federal contra a União, e essa certamente vai ser só uma das ações judiciais possíveis, né, dentro desse caso, porque os impactos nem são conhecidos ainda
e nós teremos ainda muitos problemas com relação a isso. Bom, e olha só, gente, a nossa equipe entrou em contato com uma ambientalista e professora da Universidade Estadual de Vale do Acaral, no Ceará. E ela conta, para a gente entender melhor, a situação, como está hoje a situação do Nordeste, especificamente na região onde ela está. Veja. Olá pessoal, meu nome é Wanda Claudino Salles, eu sou professora aposentada do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e professora visitante da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E sou ambientalista, venho acompanhando de perto as situações associadas à problemática ambiental no Ceará e no Nordeste há muito tempo, há várias décadas. E nós estamos agora vivenciando um drama muito grande no Nordeste brasileiro, que é o derramamento de petróleo na faixa litorânea. Esse derramamento iniciou-se em agosto, já está entrando no 3º mês e vem gradativamente ocupando as praias, os bosques costeiros, os corais, os estuários, os manguezais, as áreas de dunas, as lagoas interdunares, causando um prejuízo enorme do ponto de vista ambiental e social. A resposta do governo federal a essa catástrofe tem sido a mínima possível. Só 41 dias depois do início do desastre foi que o ministro do Meio Ambiente resolveu colocar em ação um plano de contingenciamento de problemas de derrame de óleo. Nós estamos sem o apoio do governo federal para lidar com essa questão, que é um desastre, porque representa o maior problema ambiental no litoral brasileiro. A natureza está sendo degradada, os peixes, os botos, as tartarugas, os crustáceos, os mariscos estão sendo contaminados, estão morrendo, as águas estão sendo degradadas, tanto as marinhas quanto as estuarinas e as da cunha salina, da beira do mar. Nós estamos tendo um problema muito sério do ponto de vista social, porque os povos do mar que subsistem da pesca e da coleta não podem continuar fazendo isso em função desse desastre ambiental, e a nossa perspectiva agora é nos arregimentarmos para entrarmos na justiça e cobrar. O governo federal não é responsável pelo óleo, até hoje ninguém sabe muito quem é, mas é responsável pela manutenção desse óleo nas praias do Ceará e do Nordeste do Brasil, e isso é inaceitável. É inaceitável, uma situação muito grave que acontece no nosso país. Diante da declaração do ministro do Meio Ambiente, recentemente nas redes sociais, ele fez uma insinuação dizendo que poderia ter sido uma ação criminosa, inclusive de um navio do Greenpeace. Ele usou o termo Greenpeace, entre aspas, em uma publicação. Mas, diante desse cenário todo, professor Silvio, para a gente não entrar em polêmicas, né, promovidas pelo governo, para a gente não tirar o foco, como que a população e quais deveriam ser as principais ações do governo imediatas para tentar dar soluções para minimizar esses impactos ambientais? Olha, bem, eu considero que existem aí várias vertentes de coisas que podem ser feitas e que podem ser encaminhadas, colocadas em práticas. Bem, um plano de proteção das praias, dos manguezais, de evitar que esse óleo chegue e fique, né, na superfície, afetando a população que está ali, é um caminho. Acho que um outro caminho que também precisa ser urgentemente descoberto é a fonte. Né? Ainda existe óleo para sair? Ou seja, tem um navio afundado, existe ainda mancha de óleo, com certeza no oceano, que pode chegar a afetar, ou seja, evitar que isso chegue ao litoral. E os navios da Marinha, a gente não está vendo eles ali, né? O que parece é que não existe nenhum tipo de controle sobre o que acontece no nosso mar territorial. Né? Ou seja, os navios passam de um lado para o outro, podem fazer barbaridades dentro das nossas águas territoriais e a gente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo. Ou seja, eu acho que não adianta ficar acusando se você não tem uma prova. Então, o que eu acho que tem que ser feito agora são medidas emergenciais de curto prazo para tratar o problema, mas também tem que se pensar em médio e longo prazo, ou seja, e para o próximo acidente.
Se a gente fizer um comparativo com as minerações, nós tivemos um acidente em Mariana, não fizemos nada e tivemos um acidente em Brumadinho. Será que daqui a 2 meses, 1 ano, nós vamos ter um outro vazamento de petróleo no litoral e vamos ficar reclamando que tem mancha de óleo chegando na praia? Ou seja, isso faz parte de um processo de governo, né, de governança do território e não só de discurso. Né? Isso não se resolve em rede social, se resolve na prática fazendo coisas reais no mundo real. Né? A culpa, aí talvez a nossa colega a Sheila possa falar, mas como é que a gente vai cobrar essa conta? Porque eu acho que no fim de tudo a sociedade é que paga. Né? É onde nós chegamos sempre no fim das contas. Né? Ou seja, o ente que talvez tenha promovido o problema, se ele não for descoberto, o problema vai ser social, vai ser coletivo. E é papel do governo também tentar resolver da forma mais rápida as investigações, né? Porque com certeza. Aí eu quero falar dos outros impactos sociais agora e econômicos. As populações ribeirinhas, os pescadores que vivem de pescado, com certeza já estão sendo impactados economicamente com essa região. E o turismo, principalmente no Nordeste, né? Que sempre foi destino de viagem de muitos brasileiros neste final de ano. De que forma também essas pessoas que se sentem prejudicadas podem ir à justiça e buscar também cobrar respostas mais rápidas, né? Sim, as investigações sobre a origem do óleo, né, vão determinar quem foi o responsável por essa situação. Mas se não for detectado, se não achar rapidamente, a União, né, deve ressarcir e deve tomar as providências no sentido de ressarcir essas pessoas, né, tomar providência no sentido de minimizar os impactos que elas sofrem, porque os impactos são sociais, como você falou, econômicos, são de saúde, né? As pessoas vão ter problemas de saúde, muito provavelmente, algumas já, só o fato de ter em contato com o óleo já... Em muitas cidades, né, já estão tendo esses casos muito claros, né, de problemas de saúde. Exatamente. Para quem teve contato direto com o petróleo, né? Então existe essa demanda na saúde, a economia que depende do turismo, né? Então, no caso de não haver uma identificação do responsável, a União deve tomar as providências com relação a esses impactados. Ok, bom, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Veja a previsão para Uberlândia e outras cidades da nossa região. Esta quinta-feira deve ser chuvosa, principalmente nos períodos da tarde e noite em Uberlândia. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima pode chegar a 34. Em Monte Carmelo, a previsão também é de pancadas de chuva. A temperatura mínima é 18 graus e a máxima 33. A quinta-feira será de chuva em Patos de Minas, com variação de temperatura entre 18 e 35 graus. Em Tuiutaba também deve chover, mas lá o calor é mais intenso. Os termômetros marcam entre 24 e 37 graus. Possibilidade de pancadas de chuva na cidade de Guimarães, temperaturas entre 20 e 32 graus. Então, estamos chegando na parte final do nosso Jornal da UFO, que hoje colocou em destaque o desastre ambiental das manchas de óleo que atingem as praias de mais de 2.000 quilômetros de praias do nosso Nordeste brasileiro. Professor Silvio Rodrigues, para a gente entender melhor, é possível afirmar que o que nós estamos vendo de impacto ambiental ainda é a pontinha de um iceberg? Eu acho que nós não temos uma informação muito clara da dimensão do problema, né? Pode ser que esse processo esteja terminando, mas pode ser também que seja só o começo. Né? Existe uma falta completa de informação. Né? Hoje nós não temos, por exemplo, nós estávamos comentando aqui, nós não temos um sistema de satélite que possa, por exemplo, monitorar o que acontece no litoral. Ou seja, os satélites que existem, eles têm periodicidade, eles passam de 18 em 18 dias, de 6 em 6 dias. Nós não temos uma cobertura de satélite, por exemplo, que a gente possa voltar lá no começo de agosto para tentar descobrir se tinha um navio e que navio que era.
né? Então, assim, esse tipo de situação nos deixa... Tecnologias que vocês estão tão... Tem, né, essas tecnologias existem, a questão é que isso é caro, precisa ser implementado, isso é uma ação de governo. Então, eu sempre bato na tecla de que política pública é que tem condição de, se não evitar, pelo menos saber o que está acontecendo e depois você poder cobrar de quem vai criar o problema. Porque daqui a algum tempo nós vamos saber que vai ter manguezal que foi impactado pelo óleo e vai perder o ecossistema ali. Vai ter, daqui a pouco o óleo está chegando lá em Abrolhos. Daqui a pouco nós estamos falando, não vai ser nem em tartaruga, vai ser em baleia, envolta em mancha de óleo. Quer dizer, isso tudo, se o governo não toma a frente de criar mecanismos para controlar e saber o que está acontecendo, nós estamos no escuro, nós estamos totalmente desprotegidos. Eu acho que esse é o grande problema nosso em relação a toda essa questão ambiental na atualidade. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu, professor? Eu agradeço, sim. Muito obrigado. Também quero ouvir agora a Sheila Dourado, também professora aqui da UFO, só que da Faculdade de Direito. Professora, então, nós como brasileiros temos o nosso papel, o nosso dever também de cobrar essas políticas públicas, na qual o professor Silvio disse, e de que forma que a gente deve agir nessa situação? Com certeza, temos todos tanto deveres quanto direitos em relação a esse meio ambiente, né? A nossa Constituição diz que nós temos, todos temos esse direito e todos também temos o dever de cuidar, e o poder público tem uma função muito especial dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e é preciso que haja ações articuladas, não só da União, mas da União, Estados, municípios, porque todos têm competências ambientais, têm responsabilidades, e o poder público, sem dúvida, tem um papel fundamental na proteção ambiental no Brasil, que é uma competência constitucional. E nós temos que cobrar as ações, colocar em prática políticas públicas também exige previsão orçamentária, não é? Então, toda uma série de fatores que devem ser colocados em prática para que nós tenhamos uma proteção mais efetiva do meio ambiente, poder agir com mais rapidez as situações de risco, de perigo como nós estamos vivendo agora. Muito obrigada também pela sua participação, Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E o JU continua acompanhando todo o desenrolar, todas as notícias voltadas a essa questão muito grave desse grande desastre ambiental. E o nosso jornal de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Tenha uma excelente noite, um ótimo dia amanhã, porque eu te espero mais tarde. Tchau.